Fala galera, vamos para mais uma aula de geometria analítica. Agora nós vamos trabalhar a equação fundamental da reta, paralelismo e perpendicularismo. Vamos lá? Olha só, o que é a equação fundamental da reta? Nós vimos na aula anterior sobre o coeficiente angular da reta, dado 2 pontos ou dado a tangente. Agora, o coeficiente angular, a equação fundamental da reta, nós podemos determinar essa equação utilizando o ângulo formado pela reta com o eixo das abscissas, tá? Que é a famosa tangente, e as coordenadas de um ponto pertencente à reta. Então, eu vou precisar do coeficiente angular e vou precisar de um ponto, tá? O coeficiente angular da reta associado à coordenada do ponto vai facilitar a construção dessa equação da reta. Observa aqui o gráfico. Eu tenho um gráfico, tá? Esse gráfico aqui, ele tem uma reta, que eu vou chamar isso aqui de reta R. Essa reta R, ela tem um ângulo de inclinação com o eixo das abscissas e tem um ponto, que eu chamei de ponto C, tá? E tem um outro ponto, o ponto D. Observe o seguinte, se ele me deu o ponto C, o X de C e o Y de C, e quer que você calcule a equação dessa reta, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Você sabe que o meu coeficiente angular nada mais é do que a variação de y pela variação de x. Tudo bem? Para você calcular a reta, você tem que ter somente um ponto e o coeficiente. Porque a reta ela vai ter que estar em função de x e y. A reta, de fato, que nós vamos estudar mais lá na frente, ela tem que ter essa construção aqui, galera. AX mais BY mais C igual a zero. Essa é a equação, tá? Essa é a equação que nós vamos ter que construir. E para chegar nesta equação, eu preciso ter aqui o primeiro, que é a equação fundamental, é o encontrar em função de x e y, ele vai ter que me dar o m e vai ter que me dar esses dois essa coordenada aqui. Então, presta atenção. Como é que vai ficar a minha expressão? Ó. O que ele fez aqui, galera? Eu sei que o m, que é o coeficiente angular, é a variação de y por x, pela variação de x, tudo bem? Eu vou pegar esse x aqui, ó, essa variação de x, e passar para o outro lado multiplicando o m. E vou igualar a y menos y bola, que é o que formou aqui, ó. Y menos y bola é igual o coeficiente angular vezes x menos x bola. Lembrando que esse x bola e esse y bola é o ponto aqui que ele vai me dar. Ó. O ponto que ele vai me dar. E o m é o coeficiente angular que ele também vai me dar. Se ele me dá o ângulo, tipo tangente de 30, né? A tangente de 30, a raiz de 3 sobre 3. Então, você vem substituir aqui. Ele me deu o ponto 1 e 2. Então, você vem substituir aqui o 1. Cadê o meu mousezinho? O 1 aqui e o 2 aqui. Depois é só efetuar os cálculos necessários e encontrar a equação que vai estar em função dessa expressão aqui. Tudo bem? Vamos para a prática? Vamos ver aqui um exemplo. Obtenha uma equação para a reta representada ao lado. Ó,
eu tenho um ponto. Lembra que este ponto aqui, deixa eu escrever bem aqui em cima para vocês ficarem bem atentos, tá? Esse ponto aqui, galera, esse pontinho aqui, verdinho, que agora tá vermelhinho, que eu tô pintando, é o x bola, y bola. Então, quem são essa coordenada aqui? É o ponto que toca em x, ó, tem um xzinho bem aqui, abscissa, e essa aqui é a ordenada. Então, eu tenho 5 e tenho 2. E o coeficiente angular, professora? Eu tenho um ângulo fora da reta. É o que vai complementar. É isso aqui, ó, o coeficiente angular. Se aqui eu já tenho 135, para 180 faltam quanto? 45. Professora, ele me deu o ângulo. E agora? Você sabe que a fórmula é essa aqui, ó. Y menos y bola é igual o coeficiente angular vezes x menos x bola. Tudo bem? Mas esse coeficiente angular aqui não está em números, está em ângulos. Mas eu vou escrever bem aqui, para lembrar. Eu sei que o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo. Então, eu posso dizer que a minha tangente aqui é de quanto, galera? 45. Quanto vale a tangente de 45, bebê? 1. Então, eu posso dizer que M é igual a 1. Então, você vem e substitui aqui, ó. Então, eu vou ter Y. No lugar do Y bola e X bola, eu vou colocar quem? O X e o 2. Então, bora lá. No Y, eu vou colocar o 2. No M, eu já encontrei, vale 1. E no X bola, eu vou colocar quem? O 5. E vou fazer a operação necessária. Então, eu vou ter Y menos 2 é igual. 1 vezes toda essa expressão aqui é a própria expressão. Então, x menos 5. Essa galera aqui, eu vou passar para o outro lado com sinal trocado. Então, eu vou ter x menos y menos 5. Se aqui está menos 2, vai passar mais 2. Igual a 0. É uma equação. Então, eu vou ter que x menos y, menos 5 mais 2 vai dar menos 3, igual a 0. Então, a equação dessa reta, que tem um ângulo de inclinação de 45 graus e um ponto 5 e 2, vai gerar esta equação. Fácil, né? A partir de agora, nós vamos começar a entender que o estudo das retas, desde a construção da sua equação até mesmo os posicionamentos, a teoria, o conceito dentro dos posicionamentos das retas, tá? Nós vamos ver agora o que é uma reta paralela, o que são retas paralelas, é o famoso paralelismo dentro do universo da geometria analítica. Sabemos, e eu destaquei aqui, tá? Deixei em destaque. Desculpa, deixa eu só marcar meu texto aqui. Observa aqui que eu coloquei um conceito do paralelismo. Sabemos que duas retas são paralelas quando são equidistantes durante toda a sua extensão. Não possuem nenhum ponto em comum. Dessa forma, considere duas retas R e S no plano cartesiano. Então, observa aqui o plano. Tudo bem?
Para que elas sejam paralelas, elas não podem se tocar em nem hipótese alguma em nenhum ponto. Então, eu tenho a reta R e a reta R e vejo que elas têm ângulos, né? Semelhantes e elas são paralelas entre si. A reta R e S são paralelas se somente se possuem a mesma inclinação. Olha, bebê, preste atenção. Ela tem que ter a mesma inclinação, portanto, os ângulos dos coeficientes angulares têm que ser iguais. Utilizando a linguagem matemática, nós temos, olha, a representação gráfica R paralelo a S é a mesma coisa que os coeficientes angulares sejam iguais. Então, para elas serem paralelas, uma das condições delas serem paralelas é que elas não vão se cruzar em nenhum ponto e que, se e somente se possuírem a mesma inclinação, então elas vão ter o mesmo coeficiente angular, tá? O coeficiente angular delas vão ser iguais. Uma maneira mais simples de verificar se duas retas são paralelas é comparar seus coeficientes angulares. É o que nós vimos. Se forem iguais, são paralelas. Então, a outra condição é que, para elas serem paralelas, os coeficientes angulares têm que ser iguais. Então, a tangente de um ângulo de uma tem que ser igual à tangente do ângulo da outra. De modo geral, nós vamos ter que M de R é igual a M de S, tá? Olha só aqui o exemplo. Verifique se as retas R, que é y igual a 3x menos 2, e S, que é 6x menos 2y mais 5 igual a 0. Verifique se elas são o quê? Paralelas. Então, a solução é: precisamos determinar o coeficiente angular das retas. Para determinar esse coeficiente angular de R, vamos pensar o seguinte. Ó, eu tenho a equação aqui. Observa que essa equação aqui nada mais é do que uma equação do primeiro grau. E lá na equação do primeiro grau, nós temos isso aqui, ó. AX mais B. Tudo bem? Esse A aqui nada mais é do que o coeficiente angular. Espera aí, deixa eu apagar aqui que não saiu legal. Vamos voltar um pouco na regra. É o coeficiente angular de x, né? Angular de x. E o B é o termo independente, tá? Chamado de coeficiente linear. Então, se aqui no R, tá? O 3 é o coeficiente angular da reta R, então, para que S seja paralela a R, o coeficiente angular dela também tem que ser 3. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para encontrar esse coeficiente, basta eu isolar Y. Então, eu vou pegar esse esse 6x e passar para o outro lado, tá? Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse menos 2 que ele fez aqui e passar para o outro lado positivo. Vai ficar 2y igual a 6x mais 5. Observa que o termo independente ele não tem nada a ver. O que é importante para o paralelismo é que os coeficientes das retas têm que ser iguais, tá? Então, eu vou pegar aqui, isolando o y, eu vou ter, né? Esse 2 aqui vai passar dividindo 6 e dividindo 5. 6 dividido por 2 dá 3x. 5 dividido por 2 dá 5 sobre 2. Observa que o coeficiente de S deu 3. Ó. Então, se o M de R é igual ao M de S, que deu 3, então eu posso dizer que R é paralelo a S. Então, para você identificar, vamos supor que ele não te deu o gráfico, mas ele te deu as duas retas, né? As duas equações das retas. Verifica se uma
encontra o coeficiente angular de uma e depois encontra o coeficiente angular da outra. Se o coeficiente angulares das duas retas forem a mesma, então eu posso dizer que elas são paralelas. Tudo bem? Agora vamos entender o que é perpendicularismo, tá? É uma outra condição de retas, só que agora eles vão se cruzar formando um ângulo de 90 graus. Tudo bem? A reta R de coeficiente angular M1, que eu vou chamar de M1, e a reta S de coeficiente angular M2 serão perpendiculares se... Olha a condição. Cadê o meu mousezinho? Se, ó, a expressão que define retas perpendiculares é esse tracinho aqui. Não é uma cruz, é uma reta e um traço embaixo, tá? A condição para que essas retas sejam perpendiculares é que o coeficiente de uma seja o inverso da outra, tá? Negativo. Ou posso dizer também, que é o que nós vamos ver mais aqui daqui a pouco, que o produto do coeficiente das duas, o produto do coeficiente angular das duas retas tem que ser igual a menos 1. Se o produto delas der igual a menos 1, elas são perpendiculares. Ou se uma é o inverso da outra com sinal negativo. Presta atenção aí. Assim, para duas retas serem perpendiculares, é necessário que o coeficiente de uma seja igual ao oposto do inverso da outra. É o que está explicado aqui, ó. Para chegar a essa condição, consideramos que a inclinação da reta R e S são, respectivamente, olha aqui, representado por esses ângulos, α1 e α2, conforme a figura abaixo. Bora olhar a figura. Eu tenho um gráfico cartesiano, tenho duas retas, ó. Olha os ângulos, totalmente diferentes. Se eles forem iguais, o que acontece? São paralelos, tá? Mas se não forem iguais, perpendicularismo. Então, observa aqui que quando essas retas se cruzarem nesse ponto, elas vão formar um ângulo de 90 graus, tá? Os ângulos, ó, são diferentes, mas para que ele seja perpendicular, ou o produto dos ângulos, dos coeficientes angulares sejam igual a menos 1, ou uma seja igual ao inverso, ao oposto do inverso da outra. Olha aqui, tá? M2 é igual ao oposto do inverso de M1, ou o produto entre eles seja igual a menos 1, tá? Então, vamos recapitular. A equação fundamental da reta, eu preciso de um ponto e o coeficiente angular. O coeficiente angular, tá? Ele pode me dar, ou como ele pode me dar o ângulo. Tudo bem? Pelo ângulo, a gente calcula a tangente, tá? Para determinar se duas retas são paralelas ou perpendicular, para elas serem paralelas, o coeficiente angular delas tem que ser iguais. E para ser perpendicular, ou o produto delas é igual a menos 1, ou uma delas é o oposto do inverso do coeficiente angular da outra. Tudo bem, galera? Qualquer dúvida, a gente vai tirar na próxima videoaula, que vai ser apenas com exercícios, ok? Beijo, fica com Deus e vamos para a próxima. Fica ligado!